Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre agendas. Desde 2016 eu faço agenda para as minhas professoras. E essa agenda todo ano que passa, ela vai sendo adaptada, ela vai sendo melhorada, vai sendo atualizada, descartando aquilo que não fez sentido, que não foi útil. O importante de uma agenda é ela ser útil, não só para você carregar peso, mas a utilidade que ela proporciona. Então, assim, eu vim fazendo esse trabalho de adaptação durante esse tempo, desde 2016, foi quando eu iniciei. A agenda, ela tem que potencializar a vida do professor, facilitar tudo, né? Porque senão não tem sentido, tá bom? As agendas que eu faço, eu vou mostrar uma pronta, que essa daqui é a do ano passado, depois eu posso até disponibilizar para vocês algumas dicas, eu já vou falar o conteúdo dela e depois a gente pode conversar sobre a agenda, como você ter essa agenda. Então, assim, a primeira coisa que eu faço é um acolhimento direcionado, tá? É um texto de acolhimento para a minha equipe, pensando nelas. Não é um texto de boas-vindas no geral, desses que você pega na internet apenas. Não, é um texto direcionado a cada uma delas. Por isso que a agenda, ela é personalizada, ela é individual. Cada uma vai receber algumas páginas específicas para elas, tá? Pensando nelas. Então, tem a capa, né? Geralmente eu encaderno para entregar, então elas são encadernadas, tá? Vem essa mensagem direcionada, depois vem a identificação. Nome do professor, RG, CPF, e-mail, dados pessoais. Então, assim, vem tudo naquela capa. Numa emergência, a gente tem esses dados para a gente poder acessar, né, e ajudar e fazer alguma ação, se caso precisar. Depois vem os combinados. Os combinados, gente, esses combinados que vão para a agenda são combinados feitos a partir de reuniões com elas. Então, assim, como já estão com a gente já há algum tempo, a gente só vai adaptando esses combinados, né? A gente só vai direcionando esses combinados para melhorar a nossa prática. Então, assim, cada dia que a gente faz, cada hora que a gente faz um combinado novo, esse combinado, se tiver algum combinado que não deu certo, que não faz mais parte, ele sai e entra o combinado da equipe. O que foi combinado para nossa escola em reuniões que a gente já teve. Então, assim, esses são os combinados da nossa equipe, tá? Então, esses combinados vão para a agenda. Obviamente, o calendário escolar, né, da escola, então vai esse calendário também. E vai um calendário mensal detalhado. Geralmente, o ano passado, esse calendário veio já da DE, né? Estipulando quando que seriam as aulas, quais seriam os dias, o que teria nesses calendários, que vocês devem lembrar muito bem, que seria esse calendário aqui, que já veio mandado pela DE, né? Pela Secretaria, não foi nem pela DE, foi pela Secretaria da Educação. Depois desse calendário detalhado, vem uma planilha com as datas das sondagens de todo o ano, né? A sondagem inicial, primeiro bimestre, segundo, até a quinta sondagem, com as datas para ser aplicada e as datas que tem que ser digitada no sistema ou enviadas para a DE, tá? Então, são essas 5 entregas que teríamos que ter durante o ano. Depois, vem falando também sobre portfólio. O que é um portfólio, né? O que a gente faz nesses portfólios? Como é que a gente elabora um portfólio? Baseado em quê? Como? Também, depois, se você quiser que eu comente sobre portfólio, a gente pode fazer um vídeo somente sobre portfólios, tá bom? Então, vem todo o como elaborar, o como montar esse portfólio, também vem na agenda, né? Explicando para elas. Só que essas informações também são dadas nas reuniões para como se faz esse portfólio. Outra coisa que vem também são as 10 competências, né? Que eu coloco geralmente, essas 10 competências da base, né? E para os professores já irem se habituando com as palavras, com quais são essas 10 competências, como eles trabalham elas, onde elas estão inclusas, né, nas atividades que eles planejam. Então, essas 10 competências também vem uma folha explicando as 10 competências na agenda.
Outra coisa também que vem na agenda para todas são as habilidades, tá? Desculpa, habilidades não, né? Para todas essas 10 competências geral, tá? Por quê? Porque também virá as habilidades específicas para cada série de cada disciplina. Essa é uma coisa que eu não sei se eu ainda faço esse ano, porque eu acho que agregou só peso. Porque elas seria mais, eu acho que mais útil a elas se elas tivessem junto com na hora da preparação da aula. Não sei, eu ainda estou em dúvida em relação da utilidade de todo esse conteúdo, uma vez que ele já está posto, né? Ele é fácil acessar, ou ser fácil de um outro jeito, ou se esse conteúdo entra na outra agenda, que seria as rotinas anuais, né? Porque ali é uma única agenda com todas as rotinas, talvez no início dessas da rotina, para elas estarem checando, fazendo checklist daquilo que já foi trabalhado, talvez seja uma solução. Então outras vêm os horários das aulas, né? Quais foram os horários estipulados para cada disciplina, para cada aula delas. As competências gerais, como eu já falei, reiteradas. Uma outra coisa que vem aí também é como é que eu leio esses códigos das disciplinas, né? Às vezes vem lá, EF13, EF01. Eu não sei o que é isso, eu não sei ler. Então, aí vem esses códigos também que eu venho explicando, né? Os códigos para leitura. No caso, por exemplo, se tivesse EF13, EF01 seria ensino fundamental do 1º ao 3º ano, educação física, habilidade 1, tá? Então é uma outra tabela que vem. Uma outra página com os componentes curriculares das áreas comum e da parte diversificada, para o professor estar sempre olhando, né, com a sua carga horária, aquilo que ele precisa pontuar e ver, né, para ele, é um conhecimento pessoal dele. Porque tem pessoas que às vezes não sabem quais são as áreas da linguagem, né? Então é um conhecimento. Depois vem exemplos de sondagens, mas não é só a sondagem da língua portuguesa, vem também a sondagem de matemática, tá? A sondagem de matemática eu li bastante, tem essa página toda da revista Nova Escola que veio explicando, tem outro material também de São Paulo, da DE de São Paulo, que veio, né, da Secretaria da Educação, que veio comentando sobre esse estudo da matemática e o conhecimento da criança em relação ao número, né, o que ela sabe, se o primeiro número é quem manda, como ela entende a matemática, se é do maior, quem são os nós, né, os números opacos, transparentes. Então todo esse conhecimento da matemática o professor tem que ter para fazer a sondagem da matemática também, não só da língua portuguesa, para saber as hipóteses em que o aluno está. Então na agenda vem a sondagem de matemática e vem a sondagem de língua portuguesa. Então, na sondagem de matemática, vem toda a orientação de como fazer essa sondagem e vem uma tabela também mostrando, né, quais são esses nós e onde a criança está. Como é que você vai classificar e onde você vai encaixar cada um dos seus alunos, né, onde eles estão. Então, aí vem para você saber se os seus alunos já dominam os familiares, né, a linguagem, né, da matemática, os números opacos, transparentes, que terminam em 0, os compostos por algarismos iguais, se permitem observar o processo de generalização, 2000, 3000, né? Desculpa, deu até nó na língua aqui agora, mas isso é falta de óculos, tá, gente? Não enxerga, né, vai ler? O zero intercalado, né? Então vem lá os familiares e frequentes, né? Que eu engasguei. Então assim, já vem essa explicação de como fazer e com várias datas de sondagens em momentos diferentes. Então você vai fazer 2 sondagens lá no começo, depois mais 2, depois no final do segundo semestre você vai fazer de olho nessa aprendizagem, nessa alfabetização matemática, tá? Não é num geral de como você faria as suas avaliações, as suas rubricas, como é que você faz aí. Eu também, né, como eu disse para você, eu tinha feito isso, né? Eu coloquei, né, as habilidades do currículo paulista para cada série,
a cada ano da minha escola. Então, assim, eu não sei se esse ano eu continuo fazendo isso, por causa do peso, da utilidade, né? Então, é uma coisa que está aí para se pensar, se organiza, porque vem português, matemática, história, geografia. Então, assim, eu acho que é um peso desnecessário, dá pra gente fazer de um outro jeito, né? Não precisaria ser assim, ficaria pesado para elas, né? Outra coisa que eu pedi foi a organização e a solicitação de materiais. Então tem uma página, tem as páginas na agenda para solicitar o material antecipadamente, né? Para que o material não seja pedido, se você já preparou, você sabe o que você quer, se organize e peça antes. Então tem uma lista lá que é a ordem para elas solicitarem o material que elas vão utilizar, que elas vão precisar. Se a gente tem acesso a esses materiais, a gente vai disponibilizar com certeza para que elas realizem o trabalho delas na sala de aula, tá? Então tem essa tabela para ser preenchida também com essa solicitação de materiais antecipadamente, tá? Outra tabela que tem é empréstimos. Por exemplo, a escola todo ano ela vai emprestar o material, o livro do professor, materiais do professor, a agenda, rotinas, às vezes a chave do armário, livros, empréstimos de alguma outra coisa que é pertinente para aquela sala para o professor. Então, assim, tudo que for emprestado, que é material da escola, é registrado, porque esse material tem que ser devolvido. Então tem lá uma folha de empréstimos de materiais que devem ser retornados à escola, que é material da escola. Uma outra coisa que eu acho super importante, gente, é colocar uma folha de leitura. Sabe assim, aquela folha de leitura que você coloca para o professor? Não para o aluno, para o professor, a agenda é do professor. Qual é o livro que você está lendo, né? É do professor, é a leitura que ele está fazendo. Qual é a leitura? Porque a gente sempre cobra do aluno. O que leu para o aluno, qual foi a leitura que você fez, qual é o nome do livro, o nome do autor. Mas aqui na agenda eu quero que elas me escrevam qual é o autor que elas estão lendo, quando começou e quando terminou, quais os outros livros. Porque a gente tem que ter em mente assim, eu não posso exigir aquilo que eu não faço. Se eu exijo do meu aluno leitura, seja você um bom exemplo de leitor. Ande com o seu livro, leia partes do seu livro, chama até a atenção dos seus alunos para leitura, para curiosidade, se você está lendo um livro para você. Então, se você está lendo um livro que seja legal para você, mostre para o seu aluno o que você está lendo. Fala para ele, olha, a Pro pede para você ler porque é importante. Porque eu também leio, eu também faço a leitura. Porque nada melhor do que o aluno perceber que o seu professor é um leitor, né? Que ele também precisa ler para aprender. Então, você é modelo. Se você quer que o seu aluno... Se você quer, né, que seu aluno seja um leitor, leia para ele. Um exemplo, né? Por exemplo, eu comprei esse livro aqui, eu ainda não estou lendo esse livro. Então, assim, eu vou ler, não comecei a ler ainda, mas é um exemplo. Então, assim, eu quero melhorar o meu conhecimento. Então, para que eu faça melhor o meu trabalho, eu preciso de ler, saber coisas novas. Sabendo coisas novas, eu ofereço uma educação de qualidade para o meu aluno. Eu não espero só pelos outros, né? Eu faço a minha parte. Então, assim, mostre para o seu aluno, seja o exemplo para ele, tá bom? Então, outra coisa que a gente precisa ter, que eu tenho, né, nessa agenda, que eu faço para elas, são... deixa eu ver aqui. As tabelas, né, do pré-conselho. Deixa eu achar uma aqui para mostrar para vocês. A tabela da sondagem. Vou mostrar aqui primeiro, ó. Então, faço a tabela. Essa daqui vocês já conhecem. É uma tabela de sondagem, né? Então, é uma para saber como é que estão os alunos. Então, nessa agenda tem essa tabela. E também tem as tabelas de pré-conselho, tá? Então, assim, quando você vai fazer o conselho do ano,
Então eu tenho uma pré, um antes. Antes de se marcar o conselho, eu quero saber como é que eles estão, bem antes, né? Para você ver se não deu para melhorar alguma coisa, se não dá para intervir em alguma coisa, se não está faltando alguma intervenção para que aquele aluno perceba se onde é que ele pode melhorar. Então essa tabela de pré-conselho, ela vem para fazer esse olhar antecipadamente ao conselho, tá? É um pré. Outra coisa que tem na minha agenda é que antes de começar o ano, né, antes de começar lá em fevereiro, ele já solicitou o que era para ser trabalhado em fevereiro, né? É um projeto, tipo um projeto reforço, né? A semana de aula do mês de fevereiro ano passado, eles já mandaram esse roteiro. E aqui nesse roteiro eles entram com roda de conversa, jogos e brincadeira, recreio dirigido, língua portuguesa, matemática. O que você iria trabalhar semanalmente, tá? Com as crianças no mês de fevereiro, fazendo um resgate do ano anterior, tá? De como estava o conhecimento das crianças. Então tem uma tabela que vem para agregar a agenda deles assim. Eu costumo também, todo ano, independente do ano passado dele ter mandado essa, né, o ano passado, eu sempre faço isso. Então assim, o que eu quero que seja analisado na primeira semana? Qual é o olhar que eu quero para minha escola, para toda a equipe? Então assim, eu faço sempre um registro do que se trabalhar. É óbvio que são sugestões. Em cima dessas sugestões, elas podem fazer o que elas quiserem para que aconteça essa sondagem, né, esse primeiro momento. Trabalhando com a leitura e escrita dos próprios nomes, então o que as crianças já sabem fazer, se sabe diferenciar letras de desenhos, letras de números, diferenciar uma letra da outra, quantidade de letras usadas, se sabe escrever o nome, usadas para escrever o seu nome, né, o seu próprio nome. Então assim, ó, eu faço uma tabela todinha, uma tabela não, todo um registro daquilo que eu gostaria que o meu professor estivesse olhando, né? Então assim, eu divido por etapas. Então na primeira etapa eu quero que faça isso, na segunda etapa eu quero, por exemplo, a primeira etapa seria esse desenvolvimento, trabalhar com os próprios nomes. A segunda fazer uma divisão, né, das meninas e os meninos, ou brincar de um outro jeito, onde fizesse listagem de nome masculino e feminino, né? Qual tabela que entra, qual nome que entra em qual, nomeando as letras, quem seria o primeiro do alfabeto, quem seria o aluno que começaria aqui na nossa sala. Então, assim, brincar, fazendo chamadinhas de brincadeira, roda, pode até rodar, fazer aquele brinquedo lá, o spiller que gira, com uma flechinha, e aonde essa flecha parar, a criança tem que falar seu nome, levantar e pegar a sua letrinha do nome. Então, tem vários exemplos, vários modelos. Então, nessa folha também tem várias sugestões de trabalhar com as crianças. Aqui, ó, que eu te falei do pré-conselho, tá vendo? Ó, uma lista, como para saber qual é a hipótese da criança, né? Como ela está, qual é o nível dela em relação à língua portuguesa. Aqui são de todos os bimestres. Depois tem também uma atividade que eu faço, eu fiz, mas não deu para usar. Essa foi uma atividade que eu coloquei agora em 2020, mas infelizmente ela precisa ser retomada agora em 2021 com outro olhar, para os níveis de produção da escrita em relação à rubrica. Então agora eu já fiz uma tabela, e essa tabela ela vai entrar agora na próxima agenda de 2021, que já está sendo confeccionada para trabalhar, né, para fazer essa agora em 2020 com elas. Outra coisa também que tem, né, na minha agenda dia de festa. Todos os nomes dos alunos e os meses que eles fazem aniversário, né? Por quê? Porque geralmente na minha escola, a mãe dos pequenos, ela manda bolo para os filhos, né? Porque às vezes não vai fazer festa, né? Não tem condição de fazer uma festona, mas a mãe gostaria de fazer uma festa para a criança na sala de aula. Sim, gente, esse momento de acolhimento, de festejar a vida, faz parte, tá? Do social da nossa criança, faz parte. Então, assim,
É gostoso você ter esse momento, porque geralmente a gente registra o momento, depois a gente guarda essas fotos e manda para a mãe pelo WhatsApp, para a mãe ter a festinha dele registrada lá para guardar, né? Então assim, ele comemorou com os amigos, a gente já tem o hábito de decorar a mesa, coloca o bolo, os refrigerantes, as coisas, tudo isso é enviado pelos pais, é o pai da criança, que é a mãe da criança que vai organizar. Nós só vamos recepcionar, sabendo que vai ter, a gente já sabe que vai chegar um bolo em determinado horário, o refrigerante para ser colocado, vai fazer a festa. Então assim, valoriza esse momento da vida da criança, porque é único, gente. Para eles é muito importante. Passar o seu aniversário sem registrar, sem ter, para muitas crianças é um momento difícil. Então assim, valoriza, tá? Trabalhe o socioemocional da criança também. Uma coisinha muito simples, você vai dedicar lá o final do dia com a criança, depois do intervalo, como uma sobremesa. Então, assim, se organiza, vê o que é melhor, você entende? Você já sabe se o seu aluno pode ou não pode, então você já vai avisar se tem alguma criança que não pode comer tal coisa, amanhã já avisa. Isso tudo é anotado antecipadamente, por isso que tem, oba, é dia de festa. E aí tem as restrições pra gente não deixar ninguém, né, magoado com isso. Depois, tabelas diversas. Gente, olha, tabelas com o nome dos alunos, como eu já sei o nome das crianças do sistema, eu já imprimo as tabelas com os nomes da criança, por ordem alfabética, tá? Por quê? Porque a lista oficial da escola, ela ainda não vai sair no começo do ano, ela vai estar depois, ela vai ser feita depois. Então assim, no começo do ano, geralmente eu imprimo essa tabela pela ordem alfabética do que estão lá para elas terem esse registro. E deixo já fácil, às vezes, até alguma folha em branco, mas ela colada ali na agenda, por quê? Porque quando essa listagem mudar, ela ser alterada, eu posso recolocar ou colar essa nova lista em cima dessa página em branco para que aquela lista seja atual, tá? Para que ela seja atualizada. Então, essas tabelas eu tenho muitas. Bom, retomando então, essas tabelas, tem que ter várias tabelas, porque o professor vai poder utilizar essas tabelas para anotar em cima o que ele vai trabalhar. Então, vou mostrar um exemplo aqui nessa, mas ela tem outros jeitos também. Então, tem essa aqui que está na vertical, e aqui assim, ó, o que a escola recebe todos os anos que tem que estar anotado, tem que estar direcionado. Então, por exemplo, kits, a escola recebe todo ano, então tem que estar ali marcado a data e quem é o aluno que recebeu. O ler e o EMAI, então são materiais da escola que a gente tem que estar anotado também para saber se o aluno respondeu. Os livros didáticos que a escola recebe também tem que estar anotado. Então assim, são tabelas postas que não tem como mudar, elas vão acontecer, vai ser utilizado isso durante o ano. Então já tem lá a lista, o que o professor vai fazer? Ele vai voltar para aquela página e lá vai estar tudo marcadinho, quem recebeu, quem já tem o livro, você entende? Para depois falar, ah, eu não recebi. Não, recebeu porque você assinou, então geralmente a professora pede para a própria criança colocar o nome na lista, tá? Aqui, ó, mais uma, né, um exemplo, a sondagem de matemática, que aqui embaixo tem uma parte da escrita, tá vendo, ó? Então, tem o registro aí da matemática, tá? Se ele compreendeu a ideia, se ele acertou a estratégia e o resultado. Então, tem todo um olhar para a matemática. Então, tem tabelas diagnósticas de matemática aqui, tá? Além das tabelas diagnósticas de matemática, também tem a minha sala em números. O que é isso? No começo do ano, eu vou ter um registro, deixa eu achar a página aqui, um registro das minhas crianças, das anotações das minhas crianças, com todos os números, quando eles começaram o ano. Então, aqui tá a minha sala em números, e aqui o número 1, quem é o número 1? Então, ela é o Anthony. Dentro desse quadradinho aqui, eu tenho os dados do Anthony, tá? Então, ele é o número 1, tá? O número 2 da minha lista, quem é? Qual é o número de sapato, qual é a altura, quanto pesa, quanto mede. Então, assim, tem toda uma ordem, uma anotação
de números, tudo relacionado a números, para você ter registrado e poder fazer várias intervenções durante o ano em relação à criança, a ela. Olha, quando você começou o ano, você tinha uma altura, agora você tem outra. Quanto será que você já cresceu? Vamos calcular para a gente ver? Gente, o conteúdo você explora, tá? Quanto mais você saber explorar, melhor vão ser os seus alunos, melhor, mais inteligentes, mais ágeis para o mundo, não para a sala de aula. E é esse o objetivo, tá? Então aí você vai anotando. E vamos finalizando aqui, tem o que também? Imagem, né? Porque direito de imagem, todo ano, todo momento a gente tira fotos e é um ato de registrar o que eles estão fazendo, acompanhar isso. Isso é fundamental, gente. Olha aí, né? Olha o que a gente viveu esse ano de 2020. Então, assim, não precisa do 2020 para você registrar o passo a passo, o progresso que o seu aluno está tendo, né? Como é que o seu aluno está se desenvolvendo. Então, assim, você solicitar na primeira reunião a autorização dos pais em relação à imagem. Não é para você ficar postando a imagem da criança, não. É para postar pedagogicamente. Se a sua escola tem um Face, se a sua escola tem um blog e vocês postam as atividades dos alunos lá, é para os pais dar direito para que a criança esteja presente naquele retrato, naquela atividade no coletivo da escola. Isso faz com que a criança também se desenvolva, ela se sente pertencente. Olha, minha foto está lá, eu estou vendo, eu estava fazendo aquela atividade, eu me vi. Então, assim, é um direito da criança participar. Porém, precisa da autorização do adulto, do pai. Então, na primeira reunião, você já explica o porquê, como vai ser, o objetivo dessa foto, dessa autorização de imagem, tá? Passeios, atividades da escola. Então, é gostoso os pais estarem presentes, né? Vendo, acompanhando esse crescimento do seu filho. Outra coisa muito importante, gente, autorização para retirar a criança fora do horário da escola. Então, tem médico. A mãe trabalha e ela não pode vir buscar, mas alguém tem que vir buscar. Quem? Então, você vai ter que colocar no nome da criança todos os nomes de quem poderia... aqui é da autorização de imagem, tá? Então, tem o bilhete falando sobre o porquê pedagogicamente, aqui o nome dos pais e o telefone, o nome do RG, desculpa, e se concorda ou não com o direito de imagem. Seja bem claro o objetivo na hora da explicação do porquê da foto, porque senão durante o ano você vai ter um problema, você vai ter que separar a criança para não participar de algumas das fotos. Você já vai ter que saber quem é, então você não vai poder tirar uma foto onde estão todas ao mesmo tempo. Então a gente tem que ficar preocupada com isso, tá? Aí tem, como eu falei para você, de retirar. Quem pode retirar a criança? Então tem que ter uma autorização e aqui embaixo na agenda delas tem o espaço para preencher. Quem é que vem buscar? Que parentesco que tem? Quem é, né? Nome, RG. Por quê? Porque quando vir retirar a criança, a pessoa vai ter que na hora da saída ou mais cedo, retirar a criança, a pessoa vai buscar a criança na sala. Mas eu preciso desses dados anotado com a professora para se for na hora da saída e a mãe não pode vir buscar, no começo a mãe já tem que falar, olha, ou se caso mudou, né? Por exemplo, no começo do ano eu não tinha ninguém, era eu mesma que ia buscar meu filho na saída da escola, tudo bem? Com o passar dos meses, eu arrumei um emprego e eu não posso mais retirar meu filho na hora da saída. Quem vai retirar é a Maria, minha vizinha. Então, eu já tenho que mandar uma autorização, eu autorizo a Maria, tal, RG tal, a retirar o meu filho na hora da saída, tal. Então, assim, tem que estar registrado. Por quê? Porque senão a gente não vai entregar. Eu não sei se é verdade ou não. Então, tem que estar muito bem documentado. E quando isso acontece, eu ligo para os pais para saber se realmente tem essa autorização deles, né? Para saber se realmente eles autorizaram a criança a ser retirada, né? Por alguém específico, tá bom? Então, tem que ter esse documento, sim. Se vai para médico, a mãe vem mais cedo, se é ela que vai buscar a criança, tudo bem. Mas se não for ela... A mesma coisa, eu quero saber quem é que pode retirar a criança mais cedo, tá? Não é só na saída pode ser vizinhos, né? Pode ser alguém que vem buscar o filho e já leva o dela, mas e mais cedo, se tiver médico? Quem é que ela autorizou a vir retirar? Se também não tiver marcado,
sinto muito, não é assim que funciona, a gente tem que saber. Alguns pais até se sentem, acham assim, exagero, mas a maioria, graças a Deus, elogia. Por quê? Porque é um cuidado com o filho deles, tá? Então a gente não tá fazendo isso porque, eu tô sendo má, não. Se fosse o meu filho que estivesse lá e eu não tivesse autorizado ninguém para ir buscar e elas entregassem para alguém, como é que eu me sentiria? Então, para mim, vale para o outro também. Cuidado com os filhos de todos, né? A gente tem que ter esse carinho e esse cuidado, tá bom? E a responsabilidade. Outra coisa, reunião de pais, né? A reunião com os pais. Eu faço uma folha única, deixo linhas de sobra para acrescentar alunos novos que vão chegando durante o ano. E já faço todas as colunas para todos os bimestres, tá? Inclusive, há mais como reunião extraordinária, porque pode ser que aconteça um imprevisto e nós temos que fazer uma reunião para decidir alguma coisa diferenciada, não sei, imprevistos da vida. Tem lá uma coluna também para a gente saber quais são os pais que vieram nessa reunião, tá bom? Bom, gente, então essa é a minha agenda escolar, tá? Então essa é as minhas dicas para confecção de uma agenda. Se você gostou, deixa seu curtir aí, compartilhe o vídeo e se tiver outras sugestões, fico aqui esperando pelas suas sugestões, tá bom? Gente, obrigada pela presença e a gente se vê em um outro momento com mais dicas da Gi.